E aí vem o versículo 7, nós deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Aqui no versículo 7, volta no versículo 7, é importante estabelecer aqui o seguinte. Esse trechinho é um trechinho um pouco esquecido hoje em dia. Porque embutido nesse trechinho, eu vi um princípio que não está sendo observado nem mesmo pelos crentes. Qual é o princípio que está embutido aqui e que não está sendo observado nem mesmo pelos crentes? O princípio de que o casamento gera uma unidade, uma célula familiar independente. O que significa isso? Deixará pai e mãe. Ah, então vai chutar o pai e a mãe e nunca mais... Não, não é isso. Ele vai cuidar do pai, vai cuidar da mãe. Mas ele agora pertence a um outro núcleo familiar. O pai e a mãe não têm ingerência mais lá, não. E nem o pai e a mãe têm obrigação de sustentar. E o pai e a mãe não têm obrigação de dar casa e comida, não. É um novo núcleo familiar independente. É claro que, muitas vezes, um casal passa por necessidades e lutas no começo e vai receber ajuda. Mas essa ajuda não pode ser num nível que gere dependência completa. É diferente uma coisa da outra. Por que falo isso? Porque há casais de crentes que se casam e não muda nada. Traz o cônjuge para a casa do pai ou da mãe, moram lá. Ou seja, o pai e a mãe ganharam mais um filho. Fica lá morando lá. Dependência completa, ingerência completa na família, no novo casal. E isso não é casamento. Isso não é casamento. O casamento tem que ser uma unidade familiar independente. Eu pego a minha esposa e agora eu vou caminhar com ela, eu tenho as minhas lutas, os meus problemas com a minha esposa, os meus alvos, as minhas prioridades, diferente das prioridades, alvos e visões daquele lar de onde eu saí. Eu deixei pai e mãe. Gente, esse pedacinho aqui, deixará o homem pai e mãe, vocês não sabem como a falta disso tem gerado crises e divórcios e separações. Porque os casais se casam e não cortam o cordão umbilical. E aí, um dos cônjuges não aguenta mais. Ele fala, não dá mais. A sua mãe é mais importante para você do que eu, diz a moça. E com razão. Nós não podemos sair juntos que você quer levar sua mãe. No nosso primeiro aniversário de casamento, você levou sua mãe no restaurante com a gente. Não tem condição. Você só não levou a sua mãe na lua de mel. Porque ela não quis ir. Você convidou. Então, aí você fala... Aí você olha pro cara e fala assim, é verdade isso? Não, tem que cuidar da mãe da gente. Pela madrugada, cara. Você não precisa nem procurar pastor para te aconselhar. Qualquer cachaceiro aí na rua te aconselha, cara. Um erro desse aí é uma piada. Eu não preciso ser pastor para dizer para você que você está errado. Cata qualquer um na rua que ele te fala. Que absurdo é esse? Ou o contrário. Aquela esposa que coloca o pai e a mãe acima do marido e dos filhos. Dos filhos nem sempre, mas do marido com certeza. Ela não deixa pai e mãe. O marido se torna uma espécie de auxiliar ali para atender as expectativas dela em relação ao pai e à mãe. Isso não é casamento. Isso não é casamento. Eu tenho que dosar, eu tenho que equilibrar. Eu tenho que saber. Quando eu casei, os meus pais e os meus sogros deveriam saber. Eles dois formaram uma outra família. E nós não temos autoridade, não nos metemos lá. Se quisermos ajudar com alguma coisa, como ajudar eventualmente, isso é bem-vindo. Passei problema, passei necessidades quando eu casei. Era muito apertado o meu orçamento, era muito apertado. E eventualmente meus pais, meus sogros traziam alguma coisa lá para nós. Mas eram os nossos problemas. A nossa casa, o nosso lar. E assim tem que ser. Sem isso, casamento não dá certo, não.